meu objetivo com esse mini curso é que vocês tenham ali uma visão inicial, né, de sistemas dinâmicos, né? Esse curso é de maneira geral, né, não para quem é da área específica de sistemas dinâmicos, mas sim quem quer conhecer a área de sistemas dinâmicos e posteriormente aí espero que venham para essa linda área aí que eu gosto bastante de atuar. Então, hoje eu preparei ali um mini curso para vocês, né? Que ele está estruturado aqui da seguinte maneira. Eu dividi ele em três partes, né? A ideia é dar uma parte em cada dia, espero que dê tempo de dar tudo. Mas a ideia é explorar, né, as diferentes formas, né, de definir um sistema dinâmico, né? Primeiro fornecer para vocês a ideia, né, do que é um sistema dinâmico e as várias versões, né, que a gente pode encontrar, né, desse tópico aí, que é bem explorado aí durante muitos anos, né, que a gente já está aí com essas linhas de pesquisa. E, basicamente, se divide em 3 tipos de sistemas dinâmicos, né, a grosso modo, que são os sistemas dinâmicos discretos, os sistemas dinâmicos em tempo contínuo e, finalmente, os sistemas de Filipov, né, que é uma das áreas aqui, acredito que, bom, já sei aqui da Cíntia, da Renata, que já fazem parte aqui dessa área aqui de sistemas dinâmicos, mas é uma área que muitas pessoas aqui, principalmente da comunidade aqui do Brasil, atuam, né? Então, a gente tem ali... É interessante que vocês conheçam um pouquinho dela, para que, caso alguém tenha interesse, poder explorar aí mais estudos nela. Bom, então, vamos começar aqui da pergunta mais básica de todas, né? Quando a gente fala de sistemas dinâmicos é um assunto aí que teve bastante em alta, né? Por conta do Arthur Ávila e começaram a se falar de sistemas dinâmicos, né? Mas o que é um sistema dinâmico, né? Para que ele serve? Bom, isso tem um pouco a ver com o título que eu coloquei nesse mini curso, que é uma forma de entender o mundo. E o sistema dinâmico nada mais é do que uma maneira de se tentar fazer com que os fenômenos reais, né, os fenômenos que a gente tem a experiência aqui na nossa vida, a gente tem uma maneira de formalizar, de descrever eles através da matemática, né? Então, o sistema dinâmico nada mais é uma maneira de determinar, né, a maioria dos fenômenos que a gente tem são fenômenos que eles evoluem com o tempo, né? O tempo é algo presente aqui na vida de todos e um dos grandes interesses, né, é saber como uma situação ela se modifica, né, ao redor, com o passar desse tempo. E um sistema dinâmico nada mais é do que uma formalização, né, de sistemas que se modificam com o passar do tempo. Então, em geral, a gente tem uma variável temporal, que a gente denota como T, né? E com essa variável temporal, a gente analisa o que acontece, né, com o sistema. Então, a gente vai sempre ter ali uma maneira, né? A gente tem que buscar maneiras de fazer essa descrição. E basicamente nisso, nessa ideologia, que consiste aí os primórdios de sistemas dinâmicos. Então, alguns exemplos aqui para a gente começar a visualizar o que é um sistema dinâmico. A gente pode pensar num exemplo que ele esteve com a gente desde lá do ensino médio, quando a gente estava lá nas nossas aulas de física, né? E a gente fazia aqueles cálculos, né, com carrinhos caminhando ali numa rua e assim por diante. Então, quando a gente fala de posição de carros, né, por exemplo, um carro em movimento, ele pode ser um exemplo, né? A gente pode formalizar esse tipo de fenômeno como um sistema dinâmico. Justamente porque esse carro ele vai modificar a posição dele através do tempo. De acordo com o passar do tempo, ele vai estar em determinada posição. Então, se a gente anotar cada uma dessas posições em cada um dos tempos que a gente acordar, e a gente vai obter ali uma lista, né? A gente vai obter uma lista de tempos, tempo e posição.
E com isso a gente vai conseguir perceber ali uma relação, né? A gente consegue esquematizar esse tipo de situação. A gente também pode, algo que é muito comum, inclusive preparei um exemplinho aqui sobre esse tipo de situação, são aplicações na biologia, por exemplo. Quando a gente tem, por exemplo, uma população, né? A gente pode descrever, né, qual é o comportamento de uma população através de um sistema dinâmico. Então, por exemplo, a gente pode pensar no número de integrantes de uma população que se modifica ao longo do tempo, né? Então, ali, se você pensar ali, dependendo da espécie que você vai analisar, eles podem se reproduzir, eles podem uns comer os outros, né? Ter um canibalismo ali. Então, a gente tem uma variação, né? Alguns seres vivos vão morrer, outros vão nascer, e isso vai alterar esse número, né? Então, conforme o tempo passa, esse número vai se alterando. E aqui a gente pode analisar esse comportamento ao longo do tempo. E claro que aqui, né, entram em jogo as condições, né, do ambiente no qual essa população está inserida, né, como eu disse para vocês. A disponibilidade de comida, né, presença de predadores, qual é a taxa, né, que eles vão se reproduzir, eles reproduzem muito, eles reproduzem pouco, como que isso ocorre. Tudo isso vai impactar, né, nesse número de integrantes. E são essas as condições, né, que a gente tem que considerar ali no nosso esquema para que a gente formalize isso. Bom, então aqui a gente tem dois tipos, né, que talvez vocês já tenham ouvido falar, né, mas eles são tipos bastante comuns e dividem bastante, né? Em geral, existem pesquisadores aí que trabalham simplesmente com a linha discreta e outros que trabalham simplesmente com a linha contínua, né? E outros que se mesclam. Então, a gente tem dois tipos principais de sistemas dinâmicos. O primeiro deles é o sistema dinâmico discreto. Então, quando a gente fala de um sistema dinâmico discreto, a gente está pensando em que a gente vai analisar alguns instantes específicos do nosso fenômeno com o passar do tempo. Então, a gente não vai ter o conhecimento do que acontece com o seu fenômeno durante todo o decorrer do tempo. A gente vai conhecer o sistema dinâmico, ou melhor, vai conhecer as posições em alguns tempos específicos. Então, nesse caso, a gente fala de sistemas dinâmicos discretos quando o domínio, né, dessa nossa variável temporal que eu introduzi aqui atrás, esse domínio ele vai ser o domínio dos naturais, né, quando a gente pensa aqui em somente tempos futuros, né? E a gente pode considerar ela como Z, né? Quando a gente pensa em tempos passados, né? Ou seja, para situações, né, que estavam anteriores, né? Então aqui a gente pensaria como uma volta ao tempo. Então, nesse caso, né, o nosso sistema ele analisaria, né, o que ocorre, né, a situação dele, após uma passagem aqui de uma unidade de tempo, certo? Então a gente vai ter uma unidade de tempo K passando. Então, esse tipo de dinâmica, ele não vai levar em consideração tudo o que ocorre entre dois instantes de tempo. Então, aqui, por exemplo, se eu pego o tempo t igual a k e o tempo t igual a k mais 1, se aqui, por exemplo, o k denotar segundos, eu não vou saber o que ocorreu entre esses 2 segundos. Eu vou saber somente qual é a posição, qual é a situação do meu fenômeno nesses instantes específicos, né? E claro que isso, né, vai gerar para a gente, né, prós e contras, né? Então, quando a gente fala em discretização, né, da variável temporal, a gente tem, claro, um sistema dinâmico aqui que vai ser um pouco mais simples de se interpretar, de certa forma. Não quero dizer que vão gerar dinâmicas simples, mas vai ser mais simples de esquematizar. Porém, a gente vai ter essa ausência, né, de informação do que ocorreu entre esses dois tempos. Mas talvez isso não importe. E talvez esse tipo de sistema dinâmico seja o mais adequado para você formalizar, né, para você modelar determinada situação.
Então, aqui um exemplo que a gente pode pensar aqui é uma partícula, né, que ela percorre 1 metro, né, para a minha direita, em uma linha, a cada 1 minuto, né? Se a gente pensar nesse tipo de problema, o que que a gente tem? A gente parte de uma posição inicial, e aí depois de 1 minuto, eu sei onde ele vai estar. Eu sei que ele vai estar na minha posição P1. Passou outro minuto, ele vai caminhar na posição P2. Então ele caminha 1 metro e chega aqui na P1, caminha outro metro para a direita, chega na P2. Então, aqui a gente nunca vai saber onde que essa partícula está depois que se passou 1 minuto e meio, né? Então, depois que se passou 1 minuto e meio, eu não sei. Eu sei que ele vai estar depois aqui do P1 e sei que depois, com 2 minutos, ela vai estar nessa posição. Mas eu não sei se com 1 minuto e meio, se ela passeou por outro lugar, o que que ela fez nesse meio termo. Então, aqui a gente percebe, né, quando a gente escolhe discretizar a variável, a gente percebe uma ausência de informação, certo? Mas, como eu disse para vocês, essa ausência de informação não deve ser vista como algo negativo. Muitas vezes, esta informação ali não é interessante para o seu objetivo. E aí o sistema dinâmico discreto, ele se adequa perfeitamente nesse sentido, certo? Bom, ao contrário do sistema dinâmico discreto, em que a variável temporal ela está num conjunto dos números naturais ou conjunto dos números inteiros, quando a gente fala de dinâmica em tempo contínuo, né, um sistema dinâmico contínuo, a gente está buscando, né, essa continuidade no tempo, né, essa não interrupção que ocorre aqui. Nesse caso, a gente vai considerar que a nossa variável temporal ela tem um domínio como conjunto dos números reais. Então, a gente vai poder conhecer a situação do nosso sistema em cada instante de tempo. Então, nesse caso, a gente vai ter mais domínio, né, sobre o que está acontecendo em cada instante de tempo. Você vai ter mais informação, certo? Então, nesse caso, a gente vai analisar o que acontece no sistema para qualquer tempo, e não apenas intervalos. Então, a gente pode pensar no discreto como variação em intervalos de tempo, e tempo contínuo como informação a todo o tempo. E nesse caso, né, a continuidade dessa passagem do tempo, ela vai ser respeitada, né? Então, aqui, o tempo, a gente analisando ou não o que acontece naquele instante, o tempo ele vai passar. Então, no caso discreto, né, a gente não vai analisar o que acontece dentro desse intervalo de tempo. Aqui não, aqui a gente vai saber exatamente a posição em todo o tempo, certo? Então, aqui, como exemplo, a gente pode pensar numa partícula, mesmo exemplo anterior, né, para que a gente tenha essa analogia, só que ao invés de eu saber o que ocorre a cada 1 minuto, eu sei agora que essa partícula, ela percorre 5t metros para a direita, onde t aqui é o meu tempo. Então, eu sei exatamente onde a minha partícula está depois de passado um tempo t1. Depois que passou o T2, um tempo diferente aqui do T1, eu sei exatamente onde essa partícula está. Eu sei determinar onde essa partícula visitou em cada instante de tempo. Então você pode pensar que o sistema dinâmico contínuo é para aquela pessoa que é mais curiosa, aquela pessoa que é mais futriqueira, que ela quer fazer o quê? Ela quer saber de tudo que está acontecendo a todo tempo. A pessoa aqui do sistema dinâmico discreto, não, ela está ali, ela se contenta em saber fofocas específicas, ela sabe informações específicas em tempos intervalares. Então, essa é a diferença principal, né, entre esses dois tipos de sistemas dinâmicos, certo? Bom, então, aqui a gente vai iniciar, né, com os sistemas dinâmicos discretos, né? Como eu disse para vocês, os sistemas dinâmicos discretos, como eles têm essa variável discreta, né, nos naturais, fica um pouco mais simples da gente entender qual é a dinâmica, qual é o que a gente vai
conhecer hoje no fim da aula como fluxo de um sistema. E aí a gente vai generalizar isso para o sistema contínuo, certo? Então, agora, para que eu defina, né? Então, por aqui a gente só tem ideias, né? Mas por enquanto ainda não apareceu muita formalização matemática, né? Então, vamos agora começar a formalizar, né? O que significa um sistema dinâmico discreto. Então, a primeira coisa, né, que a gente precisa para descrever um sistema dinâmico é um conjunto. Então, um conjunto ele vai ser um conjunto abstrato, né? Então, ele pode representar várias informações, né? Ele pode representar, por exemplo, no caso aqui que eu acabei de dizer para vocês da partícula, né? Esse conjunto X pode representar as posições na minha reta. Mas no outro caso, né, nesse primeiro caso aqui que eu passei para vocês, esse conjunto X representaria aqui, representaria o número de integrantes da população. Então, no primeiro exemplo, aqui seriam as posições desses carros. Então, o conjunto X é o que a gente chama de espaço de estados, né? É onde o nosso fenômeno acontece. É o que é o nosso fenômeno. Então, ele está descrito aqui dentro desse conjunto, certo? E a gente vai precisar também de uma função f de x em x, que ela representa a mudança. Ela é o agente que muda as posições do meu conjunto, certo? Então, essa funçãozinha f, ela vai representar toda a mudança que ocorreu após a ocorrência de uma unidade de tempo, né? Lembra que aqui é um tempo discreto, então são intervalos. Essa f vai representar justamente o que ocorre depois de uma passagem de tempo, certo? Qual é para onde esses elementos, né, desses conjuntos foram, né? Eles continuaram, imagina que eu tenho o conjunto X aqui, e aí eu tenho a minha f, né? Então, se eu pego um ponto aqui, o que aconteceu com ele? Ele ficou no mesmo lugar? Ele foi para outro ponto, né? Note que é uma função de x em x, né? Então, ela vai pegar um elemento aqui do meu x e levar em um outro elemento do meu conjunto x. E aí eu vou saber, né, que após essa unidade de tempo, após o meu tempo sofrer essa evolução, eu sei que a minha posição, que estava aqui, vai se mudar para a posição f de x, certo? Então, x é o espaço, representa os estados, e f representa a mudança que o sistema dinâmico está realizando aqui. Então, é essa mudança, né, é essa função f e esse conjunto x, que devem ser determinados, né, quando a gente está tentando modelar um problema, né? Quando a gente quer modelar um problema, a gente tem que definir quem é esse conjunto x e o que acontece com os elementos dele, né? Então, quando a gente faz isso, esse conjunto, né, é um sistema dinâmico, né? Então, quando a gente pensa aqui no x e no f, ele é um sistema dinâmico. Bom, então vamos analisar agora algumas definições que decorrem, né, através de quando a gente define o sistema dinâmico. Lembra que a gente quer entender como ocorre, quais são as mudanças que um dado inicial sofre após a passagem, não apenas de um intervalo de tempo, como a gente colocou aqui, mas sim depois de vários intervalos de tempo. Então, aqui passou uma unidade de tempo. E se tivessem passado 2 unidades de tempo, 3 unidades de tempo? Então, a gente tem que ter uma maneira de descrever isso também, né? A gente não quer somente a mudança depois de uma unidade, e sim depois de várias unidades. E quando a gente pensa nisso, né, a gente começa a criar o conceito de órbita, né? Então, aqui a gente vai pensar que a gente vai pegar um estado inicial X, certo? Lá no meu conjunto de estados, e depois que passou uma unidade de tempo, ele foi para o ponto f de x. Aí depois, o que acontece se passa mais uma unidade de tempo? Esse f de x, ele próprio é um elemento de x, certo? Então, o que vai acontecer? Depois que se passa mais uma unidade de tempo, esse valor aqui vai também se modificar para outro elemento de x, que é quem? O f de x.
Então, quando a gente pensa nos iterados de um mesmo ponto x, através da nossa função f, esses iterados, eles vão descrever perfeitamente, né, de acordo com a dinâmica que a gente introduziu, eles vão descrever perfeitamente o que está acontecendo com esse ponto depois que o tempo está evoluindo, certo? Então eu começo com um x, aí depois eu vou para um f de x, né, que é a minha mudança de estados. Aí esse estado vai para f de x e assim por diante. Então cada vez que esses pontos que eu aplico a minha f, né, eu estou interpretando como a passagem de uma unidade de tempo. Então essas órbitas, conforme a gente vai descrevendo, né, se a gente consegue identificar para onde esses pontos estão indo, isso é o que a gente pensa como o futuro do ponto X. Então, através dessa dinâmica, a órbita, né, esses pontos que a gente já vai denominar como órbita, eles vão descrever o futuro desse ponto. Então, a partir simplesmente de um ponto, a gente vai determinar tudo o que acontece no futuro. A gente pode prever o que vai acontecer com ele. Bom, mas a gente pode pensar, né, que a informação passada também é importante, né? Talvez eu queira saber o que acontece no futuro, né? Mas talvez eu precise, né, conhecer também o que ocorreu no passado dele, para saber o que está dando origem a esse comportamento futuro. Então, muitas vezes é interessante a gente não analisar simplesmente as iteradas positivas, né? A gente ter também as iteradas negativas. Mas quando eu falo de iteradas negativas, a coisa não funciona tão bem quanto a gente está pensando, né? Por quê? Vamos voltar aqui. Aqui eu estou pegando f simplesmente como uma função. Eu não estou dando nenhuma propriedade ainda para essa função. Ela pode ser qualquer coisa. Então, imagina que essa função, ela pega todos os pontos. Imagina aqui que x é o conjunto dos números reais. Imagina que f é a função de R em R, que é constante, ou seja, ela pega todo mundo e leva no número zero, certo? Então, o que vai acontecer? Ela vai levar todo mundo no número zero, certo? Então, quando eu pego, né, eu não consigo, se eu pegar o número zero, eu não consigo saber quem é o passado dele, porque todo mundo chegou nele, né, depois da passagem de uma unidade de tempo. Então, se eu quero voltar no tempo, eu não vou saber, né, porque existem todas as possibilidades. Ela poderia ser qualquer número real aqui do meu conjunto de estados, justamente porque a imagem aqui inversa do zero como conjunto seria o conjunto dos números reais. Então, eu não teria como escolher, eu não conseguiria definir esse ponto passado. Eu sei o que ocorre para frente, eu sei o que ocorre com a passagem positiva de tempo, mas eu não consigo prever o que já aconteceu quando eu tenho esse tipo de situação. Então, não é com qualquer função, né, que a gente pode descrever esse tipo de situação. A gente tem que ter uma função que a gente saiba, né, o que acontece com uma pré-imagem dela. E esses tipos de funções são as funções que a gente conhece como funções invertíveis, né? Ou seja, existe uma função inversa, f a menos 1, que também é de x em x, de modo, né, que quando eu pego um x pertencente a x, o que a f a menos 1 de x vai representar? Vai representar o ponto, f a menos... Então, só fazendo um desenho aqui. Se eu tenho x, o f a menos 1 de x, ele representa o ponto de x, ao qual, a hora que eu aplico f, eu recaio no ponto x, certo? Então, esse ponto aqui é definido, né, como o passado de x, né, após uma unidade de tempo, ou melhor, antes de uma unidade de tempo. Então, a gente tem esse tipo de representação. Então, quando a função f ela é invertível, a gente tem o que ocorre para frente e também o que ocorre para trás. Porque conforme a gente vai aplicando f a menos 1, esses iterados, né, vão produzindo as iterações, as posições passadas que esse ponto percorreu, certo? E aí a gente vai regredindo o tempo e aí a gente consegue definir o quê? A gente consegue definir o passado do ponto X.
Ou seja, a gente consegue marcar lá no conjunto X todos os lugares pelos quais esse ponto passou antes de chegar aqui, certo? Então, aqui isso pode ser uma coisa ruim, se você escondeu alguma coisa no seu passado, porque a função invertível vai poder descobrir isso para você, mas, em geral, isso é uma coisa boa ali para quem tá pensando ali em entender a dinâmica da sua função. Então, como é um pouco chato, né, a gente ficar escrevendo aqui f de x, f de f de x, então a gente dá uma notação para isso, né, para a gente simplificar a maneira de escrever esse tipo de composição. Então, dado um n natural, eu vou definir o f elevado a n, com esse n como potência, aplicado em x, como f aplicado n vezes em x. Então, eu vou aplicar minha função f n vezes, certo? Então, dessa maneira, a gente define o fn de x. Então, tomem cuidado, né? Quando eu estou colocando fn de x, não é f de x elevado a n, né? Aliás, até porque eu nem estou falando aqui que eu tenho essa operação dentro do meu conjunto x. É só um conjunto. Então, a gente define esse tipo de situação para esse primeiro. Claro que a gente define também uma notação para os pontos passados, né? Então, f a menos n, né, quando a inversa existe, quando a função é invertível, então f a menos n, a gente define, né, como aplicar, né, f a menos 1 n vezes, né? Então é compor n vezes a f a menos 1, certo? Então a gente tem a f a menos n, e aí como ia ficar faltando, né, somente o zero para eu definir aqui essa notação, a gente coloca o f a zero, a gente convenciona como sendo a função identidade, que é justamente para que a hora que a gente escreva f a zero, né, de x, a gente tenha o próprio elemento que é o nosso início, né, é o ponto de início. E assim a gente consegue descrever, né, a gente consegue dar nome a todos esses componentes. Então, o par XF, né? Então, sempre quando se fala em sistema dinâmico, a gente tem que ter um par. Não dá para ser algo sozinho. A gente tem que ter o conjunto, o espaço onde a dinâmica ocorre, e a gente tem que ter a nossa função que caracteriza as mudanças dos estados do conjunto X. E aí, quando a gente tem esse parzinho, a gente chama ele de sistema dinâmico discreto. E assim, a gente dá esses nomes, né, esses conjuntos que a gente cria, né, a partir das composições da nossa F, a gente denota aqui o conjunto das composições positivas, né, dos iterados positivos, como sigma mais de x, como todas as potências positivas, né, ou melhor, positivas não, com n natural, união com o zero, né? Então eu vou ter a órbita a partir de x, f de x, f2 de x, f3 de x, e assim por diante. Então, esse conjunto, ele é chamado de órbita positiva de x por f, certo? Então, órbita positiva, a gente analisa todas as potências positivas juntamente com o próprio ponto, certo? Então, essa órbita positiva, ela dá todo o futuro da minha órbita. E se eu tenho que x pertence a x e f é invertível, então eu consigo definir a órbita negativa de x por f, que é quem? São todos os iterados negativos, né, do meu ponto x através da minha função f. Então eu tenho f a menos n de x, com n sendo natural ou zero. Então aqui eu vou ter os pontos x, f a menos 1 de x, f a menos 2 de x e assim por diante, certo? Então, notem, gente, que essas órbitas, elas são conjuntos, certo? Então, aqui a gente não está pensando em colocar a ordem, não temos ainda a ordem nesse conjunto, certo? É só um conjunto de pontos que a gente está selecionando do nosso conjunto de estados. Bom, é claro que a órbita, né, completa de um ponto x através desse sistema dinâmico, a gente denota aqui como sigma fx, e é composto por todas as iteradas, e aqui a gente pode pôr com n pertencente a z.
Então, a gente tem x, f de x, f2 de x e assim por diante. E aqui a negativa também, f a menos 1, f a menos 2 e assim por diante. Bom, então, com isso, né, quando a gente tem esse tipo de definição, a gente consegue descrever, né? Até aqui a gente fez uma descrição do que a gente gostaria de entender. Mas até agora não foi entendido nada do nosso sistema. A gente só catalogou. É como se a gente tivesse separado as coisas, mas não foi feita aqui nenhuma análise. A gente não tem ainda nenhuma propriedade. Então, basicamente, um sistema dinâmico, ele está pegando os pontos, né? E mostrando, né? Mostrando a evolução temporal. As órbitas, o objetivo de uma órbita é descrever a evolução temporal desse ponto através do tempo. Então, a gente tem somente uma descrição. E aí surgem os problemas, né? Claro. Como que a gente entende as propriedades dessa órbita? O que acontece com essas órbitas? Elas são. Porque aqui, claro, né, gente, eu estou denotando dessa maneira, mas, por exemplo, se f for uma função constante, como eu disse para vocês, aqui eu teria o ponto x, aqui eu teria o ponto x, aqui eu teria o ponto x, e assim por diante. Então, no fim das contas, essa órbita, ela seria apenas o ponto x. Então, até aqui eu só estou, como eu disse para vocês, só fiz uma formalização. Mas a gente não sabe como são essas órbitas, né? Como que elas são? Elas formam um conjunto finito de pontos, elas formam um conjunto infinito de pontos, aqui claro que é enumerável, mas a gente não tem muitas informações, né? Muitas informações sobre elas. E isso é o primeiro passo, né? É entender as propriedades que as órbitas possuem, né? Então, as órbitas dos pontos. E aí a gente pode pensar, né, como eu introduzi aqui para vocês, de maneira bastante abstrata, né? Notem que para definir um sistema dinâmico, a gente pode fazer isso em qualquer lugar, né? A gente pode definir qualquer conjunto abstrato e definir qualquer função nesse conjunto. Então, é uma formalização bastante abstrata. Porém, claro, se a gente está interessado em obter propriedades interessantes, né, de um invariante ali matemático, né? A gente tem que dar propriedades para eles, né? A gente só vai conseguir obter, né, uma caracterização desses conjuntos se a gente começar a dar uma estrutura para esse espaço, para essa função, algumas condições de regularidade, né? Então, aqui a gente pode pensar como uma condição básica, né? Como se X, esse espaço que eu coloquei para vocês, fosse um espaço métrico, né? Ou seja, a gente ter uma noção de como medir, né, a distância de pontos, né? Se a gente tiver essa propriedade aqui, que é uma propriedade consideravelmente simples ali, quando a gente pensa na formalização de fenômenos naturais, né? É algo bastante implementado. Então, X ser um espaço métrico é uma hipótese bastante leve, né? Então, nesse caso, com essa noção, a gente poderia se perguntar outras coisas, né, sobre essas órbitas, né? O que acontece, né, já que eu tenho essa noção de proximidade, o que acontece se eu pego dois pontos, aqui um ponto x e um ponto y no meu espaço, que estão próximos, né? Que suficientemente próximos, pensem ali com um epsilon suficientemente pequeno. O que vai acontecer com a órbita deles? Essas órbitas elas vão continuar próximas depois de passar o tempo? Esses pontos continuam próximos? Ou não? Ou esses pontos, esse ponto X vem para cá, esse ponto Y vem para cá, eles se separam e vão ficando cada vez mais distantes. O que acontece com eles, né? Eles estão indo para o mesmo lugar, né? Eles têm o mesmo passado, né? O mesmo futuro, ou seja, eu posso identificar aqui o limite, digamos assim, desses números aqui, quando n desses pontos, né? Quando n vai para infinito, a gente pode pensar, né? Se a gente está em um espaço métrico, né? Então a gente tem a noção de limite, né? Então, nesse caso, se esses pontos estão convergindo para algum lugar,
Então, esse ponto vai ser o futuro dessa órbita, né? Então, a gente pode pensar, se a gente pegar pontos próximos, eles vão para o mesmo lugar no futuro ali, quando o tempo tende a mais infinito, quando n tende a mais infinito. Eles vieram do mesmo lugar, eles possuem o mesmo passado. O que acontece com eles, né? Então, como que essa órbita ela se distribui no espaço? Ela passa por quase todos os lugares do espaço ou não? Ou ela ficou restrita aqui num conjunto aqui limitado? Ela ficou aqui só perambulando aqui dentro desse conjunto? Ou ela visitou quase todo ponto aqui? O que aconteceu com ela? Então, surgem várias perguntas e, a partir disso, que é formalizado, né, o tratamento de sistemas dinâmicos discretos, né? Então, claro que a gente tem que colocar propriedades, né, interessantes para que a gente consiga ir esquematizando esse tipo de situação. Então, aqui para que a gente consiga ver algumas dessas propriedades, alguns desses exemplos e definições também, eu vou utilizar a classe dos difeomorfismos, né? Então, aqui eu vou assumir, gente, que o meu conjunto X, ele é o conjunto dos números reais, ou a gente vai assumir também, em uma situação, que o conjunto X é um conjunto da circunferência, certo? Ele é o círculo de raio 1. E aqui o círculo de raio 1, né, em R2, a gente pode parametrizar ele aqui, utilizando a exponencial, né, como e de θ, né? E aqui θ vai ser o ângulo, né, que varia de 0 a 2π, né? E aqui, se vocês preferirem também... Opa, faltou uma... Vou fechar essa chave. Aqui a gente pode colocar isso dessa maneira, né? Cosseno de θ mais I seno de θ. A nossa parametrização padrão. Só que é mais simples quando a gente vê com as exponenciais. Então, a gente vai imaginar que é um desses dois conjuntos, certo? Então, nesse caso, né, como a gente pode identificar eles dessa maneira, em geral a gente pode identificar com R, ou aqui com um intervalo de R, né? Então, quando eu pego uma f, né, de x em x, a gente pode analisar a diferenciabilidade dessa função, né? Aqui é uma variedade, né? Então a gente pode analisar a diferenciabilidade dela. Então, vou dizer que essa função f, que é a função das mudanças, ela vai ser um difeomorfismo se f ela for uma função diferenciável, invertível, e além disso, a minha f a menos 1 também é diferenciável, certo? Então, quero aqui que todo mundo seja diferenciável, quero que seja invertível, e aqui a gente está com uma situação, digamos assim, comportada, né? A gente tem bastante regularidade para a nossa f, tem regularidade no nosso espaço, né? Então aqui a gente estaria ali numa das melhores situações, digamos assim. E aqui um exemplo aqui de difeomorfismo que a gente possa pensar é a funçãozinha f de x igual a meio de x mais 1, né? Então, nesse caso, né, a minha função aqui ela é diferenciável, né, uma função linear diferenciável. F a menos 1, quem que seria f a menos 1? Seria 2x menos 1, né? Então, aqui, a hora que eu componho, né, f de f a menos 1 de x, eu tenho justamente meio vezes 2x menos 1 mais 1, que é igual aqui a x. E nesse caso, a gente tem aqui as nossas duas funções, né, a f e a inversa, como sendo funções diferenciáveis. Então, nesse caso, essa minha f é um difeomorfismo. Então, vamos nos preocupar com os difeomorfismos, né? Como que a gente pode entender as órbitas de uma função? Como que a gente pode entender o que acontece com os pontos quando a gente considera essa dinâmica aqui? Bom, vamos pegar essa funçãozinha mesma, né? Que eu estou colocando aqui para vocês. F de x igual a meio de x mais 1. Então, vamos começar com x0 igual a 2, né? x0 igual a 2, o que vai acontecer? F de x0 vai ser igual a meio vezes 2 mais 1. Então, aqui vai dar 1 mais 1 igual a 2, certo? Eu voltei aonde? Eu voltei no meu x0, certo? Agora, o que acontece quando eu aplico f em f de x0? A mesma coisa que aplicar
f em 2, que a gente acabou de ver que é igual a 2. Então, para qualquer iterado que eu pegue da minha função f e avalie no 2, eu vou ter o número 2, certo? Então, a minha órbita, né? E a mesma coisa, né? Mesma coisa vai acontecer aqui pela minha inversa, né? Então, como a gente tem a mesma, que f de 2 é igual a 2, então, claro, né, que f a menos 1 de 2 é igual a f a menos 1 de f de 2. Só Oi, que... professor. Oi? Pode Eu acho falar. que a inversa está errada. A inversa tá errada? Uhum. Deixa eu ver aqui. F menos 1 vai ser, se eu ponho 2x, é 2x menos 2, né? Isso, acho que agora tá certo. Ah, isso mesmo, Oscar, tem que recompensar. Acho que agora tá certo, né? Meio aqui vezes 2x menos 2 vai dar x menos 1 mais 1, aí vai dar o x. Obrigado pela correção. Quem que corrigiu? Foi José? Acho que foi José. Fui eu. Ah, obrigado pela correção. Bom, então, nesse caso aqui, né, que a gente tem f de 2 igual a 2, conforme a gente vai aplicando, né, então aqui, por exemplo, se eu aplico f a menos 1 aqui, então f a menos 1 de 2 é igual a 2. E aí a mesma coisa que estava valendo para f também vai valer para as potências, né, f menos n, né? Então todas elas vão ser iguais ao número 2. Ou seja, quando eu penso na minha órbita, né, do meu ponto x0 através da minha função f, ela sempre ficou no mesmo lugar. Então, ela ficou estacionada ali naquele ponto. O número 2 ficou lá após toda a passagem de tempo, tanto antes quanto depois. Então, esse ponto aqui, né, ele não se modificou através da minha dinâmica. Claro que ele vai ter um nome específico, que é o nome de ponto fixo, que a gente já vai formalizar agora mesmo. Agora, o que acontece se eu pego um ponto inicial, x0, menor do que 2, certo? Para analisar isso com vocês, eu vou precisar aqui da ajuda de um gráfico, que é um gráfico muito interessante quando a gente fala, né, de sistemas dinâmicos discretos. Deixa eu só abaixar ele um pouquinho aqui, que ele está muito alto. Talvez fique ruim para vocês verem. Pronto. Quando a gente fala em sistemas dinâmicos discretos, aqui principalmente de R em R, a gente pode desenhar qual é a órbita desse ponto, justamente através da reta identidade e do gráfico da nossa função. Então, como que a gente vai fazer para entender a órbita, né? O nosso espaço aqui, é um conjunto dos reais, certo? Esse é o meu espaço de estados. Ou seja, lembra que a minha órbita, essa minha órbita aqui, ela é um subconjunto do espaço de estados, certo? Ela sempre está lá no meu x. Então, toda a minha órbita, ela tem que estar contida aqui dentro dessa minha reta, desse meu conjunto de estados. E aí, eu tenho aqui a imagem dele, né? E justamente eu tenho a identidade para rebater esses pontos. E aí eu vou traçar a reta identidade, y igual a x, e o gráfico da minha função. No caso aqui, f de x igual a meio de x. Então, y igual a meio de x mais 1, né, que eu coloquei. Então, esse seria o gráfico aqui, y igual a f de x. Então, aqui passa por 1, e aqui vai ter uma inclinação menor do que a identidade. Então, o que acontece? Aqui vocês vão ver que f de x, ela se encontra, né? São duas retas, e elas vão se encontrar em um único ponto. Quem é esse ponto? A gente já calculou ele, que é o ponto 2, né? Então a gente já viu que f de 2 é igual a 2, certo? E claro que 2 é igual a 2. Então,
os pontos, né, o ponto 2, 2, ele está em ambos os gráficos. Então, é onde ocorre essa interseção. Então, eu ponho aqui. Agora, como que a gente traça a órbita de um ponto qualquer? Vamos pegar aqui, nesse exemplo mesmo, x0 menor do que 2. Bom, x0 menor do que 2, quem que é a primeira iteração dele? Ou seja, vamos pensar aqui só na órbita futura, dá para fazer com a passada também, nesse caso, mas vamos pensar aqui na órbita futura. Então, quando a gente sai de um x0, o que a gente faz com ele para descobrir o próximo ponto da nossa órbita? A gente aplica a nossa f, né? Então, aqui eu vou de encontro com o meu gráfico, né? Meu gráfico rosa, e eu rebato aqui nesse ponto f de x0. Só que qual que é o ponto? A parte ruim dele estar aqui nessa reta aqui das ordenadas. Ele está aqui não é algo interessante para mim. Por quê? Eu quero que a minha órbita inteira esteja no meu espaço, para que eu consiga analisar como ela está evoluindo, né? Para que eu consiga comparar esses dois números. Então, eu quero que toda a minha órbita esteja aqui. Então, o que eu faço? Eu sei que esse ponto aqui está nessa imagem aqui. Eu utilizo a reta identidade, que é essa reta verde, para rebater esse ponto para o mesmo ponto, né, na outra reta, só que aqui na reta de baixo. E aí eu vou ter o meu x0 e o meu f de x0 no mesmo espaço. Então eu consigo determinar quais são os pontos que ele está visitando, certo? Então, eu posso utilizar esse raciocínio para todas as iterações. Então, por exemplo, aqui na minha x0, rebati na curva rosa, descobri a minha imagem, aí eu pego aqui essa imagem e rebato na curva verde para eu descobrir onde que está o f de x0 no meu eixo das abscissas. Aí, como eu descubro a segunda iterada? A segunda iterada, eu tenho que aplicar f no ponto f de x0. Por isso que é importante que o ponto f de x0 esteja nas abscissas, para que eu possa aplicar minha f. Então, como o meu f de x0 está aqui, eu vou fazer o quê? Aplicar minha f, certo? E obter o ponto f2 de x0. Aí, novamente, esse ponto f2 de x0, ele está no eixo das ordenadas. Não quero que ele esteja no eixo das ordenadas, por quê? Porque eu quero utilizar ele para aplicar minha f de novo e descobrir a f3. Então, eu tenho que rebater esse ponto, através do eixo através da reta identidade, e vou cair aqui dentro da minha reta das abscissas novamente, certo? Então, basicamente, quando eu começo com x0, a gente sempre vai fazer esse jogo, né? De rebate na reta do gráfico, na curva do gráfico, e depois rebate na reta da identidade, certo? Então, aqui eu saio do x0, rebato na rosa, rebato na verde, rebato na rosa, rebato na verde, rebato na rosa, rebato na verde. Se eu pego a projeção dessas quinas aqui no meu eixo X, eu tenho justamente a minha órbita. Então, é uma maneira da gente visualizar a nossa órbita, certo? E o que está acontecendo aqui, gente? Aqui notem que cada vez essa minha curva azul que eu estou descrevendo aqui, cada vez mais ela está chegando perto do ponto 2, 2, né? Essa curva ela está se acumulando nesse ponto 2, 2, simplesmente através desse método que a gente está fazendo. E claro que a gente consegue descrever isso com as contas, né? Mas aqui eu quero que vocês vejam graficamente. Então, nesse caso, olha, a minha órbita, todo mundo que está aqui, ela está se acumulando aqui. Essa curvinha aqui, ela se acumula nesse ponto. Isso significa que aqui nas abscissas, significa que x0, f de x0, f2x0, eles estão se acumulando onde? Nesse ponto aqui, que é o número 2, né? Que é justamente o ponto que eu tenho uma órbita aqui igual para todo mundo. Note que nesse caso, todos os pontos da nossa órbita, da nossa órbita positiva, no caso, eles vão ser diferentes entre si, né? E a gente tem esse tipo de situação. Então, se x0 é menor do que 2 nesse caso,
eu tenho que o limite de Fn de x0 é igual a 2, certo? Então ele está vindo para cá. Então o futuro dessa minha órbita, com o passar de tempo, eu sei que qualquer ponto que eu comece aqui antes do 2, eu sei que depois de uma passagem de tempo muito grande, esse ponto vai estar aqui pertinho do 2. Então o 2 está atraindo esse pontinho aqui. Agora, se eu pego um x0 maior do que 2, acontece, nesse caso, né, vai acontecer o mesmo tipo de situação. Então aqui eu peguei um pontinho, x1 aqui, peguei esse laranjinho. Mesma coisa, gente. Rebate na rosa, rebate na verde, rebate na rosa, rebate na verde, rebate na rosa, rebate na verde, e assim por diante. Fez a projeção e vê que a sua órbita aqui, ela está convergindo para o número 2. Né? Esses pontos estão convergindo para o número 2. Então a gente também tem esse tipo de situação. E aqui, gente, é interessante vocês prestarem atenção que sempre esse esquema de rebater em uma curva e rebater na identidade tem que sempre se iniciar, né, com a nossa curva y igual a f de x, certo? Então, sempre comecem por ela para que dê certo. Sempre o primeiro que tem que rebater é nela, certo? E aí a gente usa esses verticais aqui só para analisar a mudança. Bom, então, nesse caso, a gente vê, né, comportamentos muito distintos. Por quê? Se eu pego aqui o ponto 2, notem que o 2 ele é um ponto bastante diferente dos outros, né? Esse ponto 2, quando eu pego ele, a órbita é só um ponto, ela fica lá para todo sempre. Agora, se eu pego um número diferente de 2 aqui nessa reta, ele tá. Claro que vão ser órbitas diferentes, vão ser pontos, lugares diferentes que ela vai visitar. Porém, no final das contas, todas elas estão indo para o mesmo lugar, todas elas têm o mesmo futuro, que é o ponto 2, certo? Então a gente vê aqui que o ponto 2, né, nesse espaço, ele funciona como um ponto atrator, ou seja, qualquer órbita que está começando aqui, no futuro, essa órbita vai se aproximar do ponto 2. Então, aqui é uma das propriedades aqui que a gente pode entender do nosso sistema, certo? E aqui a gente tem a definição formal, né, de tudo isso aqui que a gente está colocando, né? Então, se eu tenho um ponto x0, né, a gente começa a dar nome para essas coisas. Isso é uma coisa que vocês devem aprender, para quem não é da área de sistemas dinâmicos. A gente adora dar nome para as coisas. Então, tudo vai ter o seu nomezinho, às vezes até mais do que um nome. Então, quando um ponto, né, a gente aplica a nossa função e ele não muda de lugar, né, ele fica todo para todo sempre, ele vai ficar na mesma posição, ele não muda, ele fica estacionado ali naquele lugar. Ele não vai se movimentar. Então, a gente chama ele de ponto fixo, né? Ele é um ponto que está fixado através da minha dinâmica. E nesse caso, isso ocorre quando f de x0 é igual a x0, e nesse caso, claro que a órbita, né, vai ser o próprio x0 como um todo. Então, só vai ter um único ponto. Agora, se eu tenho um ponto fixo, né, esse ponto fixo que eu defino aqui, eu posso dar as características dele. Então, um ponto fixo, ele vai ser estável, né, se para cada vizinhança que eu pegue dele, vai existir uma subvizinhança, digamos assim, de modo que toda a órbita vai estar presa dentro dessa vizinhança maior. Então, um ponto ele vai ser estável, né? Quando vocês podem pensar da seguinte maneira: se você começar com uma órbita que está, calcular a órbita por um ponto que está próximo desse ponto fixo estável, significa que a órbita inteira dele não vai muito longe desse ponto. Ela vai ficar sempre presa ali por perto, certo? Então, nesse caso aqui, a gente pode pensar no seguinte: o x0 está aqui, vai existir o quê? Vai existir uma vizinhança, para uma vizinhança 1, né? Uma vizinhança 1 dada, notem que essa vizinhança pode ser o menor que vocês possam exigir, né? Pode ser arbitrariamente pequena.
Se eu pego essa vizinhança aqui, U, se esse ponto é estável, vai existir uma vizinhança V, aqui menorzinha, dentro do U, de modo que para qualquer ponto que eu pegue aqui, a órbita dele, ela pode sair sim do V, ela não precisa ficar ali no V para todo o tempo. Ela pode sim sair, passear aqui para fora, mas ela não pode sair muito para fora. É tipo aqui um cachorro. Vocês podem pensar como um cachorrinho aqui que vocês têm, e vocês colocaram uma coleira nele. Então ele pode sair um pouquinho perto de você, mas ele não sai muito perto, não. Ele vai ali até um pouquinho e volta. Eu acho que aqui. Sim, a rotação, a gente já vai conversar sobre ela. A gente já vai conversar sobre as rotações. Nesse caso, aqui a gente tem a diferença de um ponto ser assintoticamente estável. Enquanto o ponto que ele é estável, esse tipo de ponto, ele só fica ali por perto, né? A gente consegue sair um pouquinho, não precisa se aproximar desse ponto. Um ponto que ele é um ponto fixo assintoticamente estável, então ele vai ter que ter essa propriedade de ser estável, ou seja, não pode ir muito longe ali desse ponto, as órbitas próximas não podem ir muito longe, mas vai existir essa vizinhança aqui, além disso, existe uma vizinhança de modo que todo mundo que eu comece nessa vizinhança, ela vai para o ponto x0. Ou seja, a órbita sempre vai tender o futuro de qualquer órbita, vai existir uma vizinhança V0, de modo que o futuro de qualquer órbita nesse ponto, de qualquer órbita de um ponto nesse conjunto, vai ser o mesmo destino, que é esse x0. Então aqui a gente teria, aqui por exemplo, que o 2 ele é um ponto assintoticamente estável, né? Na verdade, aqui nem precisamos da vizinhança. O R todo satisfaz essa propriedade. Qualquer ponto que eu tenha aqui, a hora que eu faço as iteradas dele, ele vai para zero, ele vai para esse ponto fixo no futuro. Então, nesse caso 2, ele seria um ponto fixo assintoticamente estável dessa função. E um ponto fixo que ele é instável significa um ponto fixo que não é estável, certo? Então, aqui só tomem cuidado um pouquinho, né? Porque, em geral, costuma se associar a pontos fixos instáveis, né? Costuma se associar a pontos fixos que estão indo para infinito ou fugindo de algum lugar. Aqui, na realidade, sim, fugir de algum lugar é verdade porque ele não vai ser estável. Ou seja, a gente não vai conseguir aprisionar ele em qualquer vizinhança, certo? Mas não significa que ele está tendendo a algum lugar, certo? Então aqui não temos essa propriedade. São simplesmente os pontos, né, que não satisfazem essa condição aqui. Bom, então aqui eu não vou entrar em fatores, né? Mas quando a gente tem difeomorfismos, né? A derivada, né, da nossa função, ela pode dizer como que a gente caracteriza esse ponto. Então, é muito interessante, né, como eu disse para vocês, conforme a gente vai dando estrutura para o conjunto, para a função, a gente vai produzindo propriedade. E aqui a gente consegue caracterizar, né, um tipo de ponto fixo através da derivada da nossa função nesse ponto. E aqui eu não vou fazer a demonstração com vocês, mas aqui a gente pode pensar por que isso ocorre. Aqui, notem que a gente tem esse comportamento justamente porque essa reta y igual a f de x, ela está acima da identidade. Desculpa. Ela está aqui com uma inclinação menor do que a curva da identidade, né? Isso faz com que a gente tenha aqui que primeiro rebater nessa curva, né? A hora que a gente rebate nela, a gente tem esse tipo de comportamento, né? Vai rebatendo, rebatendo, rebatendo e assim por diante. Agora, o que acontece, né? Se eu tenho uma curva, né?
por exemplo, aqui, com uma inclinação maior do que do que a inclinação da identidade, né? Eu teria justamente que a hora que eu começo por um ponto aqui, eu rebato nela, eu vou sempre para fora, certo? Eu estou indo sempre para fora, eu estou indo cada vez mais distante desse ponto, eu fujo dele, nesse caso. Então, a inclinação dessa curva, nesse ponto, que no caso aqui, como é uma reta, né? Claro que é a própria reta. Mas a gente pode medir isso através da derivada, né? Então, a gente pode analisar esse comportamento, mostrar que isso também vale quando a gente leva essa situação para a reta tangente a essa curva. E aí a gente tem esse mesmo tipo de situação. E aí a gente pode provar que se x0 é um ponto fixo de f e o módulo, né, da derivada de f nesse ponto ele é menor do que 1, então eu tenho que x0 é um ponto assintoticamente estável. Se não, ele vai fugir, né? Ele vai sempre para fora, né? E a gente tem que ele vai ser um ponto instável, certo? Módulo de f' de x0 é igual, maior, desculpa, do que 1. Então, a gente tem, quando a derivada aqui em módulo é menor do que 1, a gente tem uma característica atratora. Enquanto, quando ele é maior do que 1, a gente tem uma característica repulsora, né? A gente tem que os pontos eles estão sendo expelidos para fora, para longe desse ponto, ao invés do x0 que está todo mundo caminhando em direção a ele. Então, a gente tem esses dois tipos de situação, certo? Essa é uma propriedade aqui que vem nesse contexto. E agora, eu quero falar sobre uma... Agora que a gente ainda tem um tempinho, temos até 7h30, né, Oscar? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as rotações no círculo, né? Que até o José tinha comentado aqui sobre as rotações. E sim, a gente tem algumas propriedades, a gente consegue entender muito bem as propriedades das rotações, né? Então, nesse caso, a gente consegue ver que elas vão ser aqui estáveis, como o próprio José perguntou, vão ser estáveis sim quando a gente tem uma propriedade bastante específica da rotação. Vocês já vão ver. As rotações, né, elas são difeomorfismos bastante simples, digamos assim, né? Então, um dos primeiros exemplos que a gente estuda quando a gente se fala de dinâmica discreta são, de fato, as rotações, porque elas meio que provêm para a gente, né, uma maneira ali de você fazer uma descrição dinâmica de dois fenômenos bastante importantes que podem ocorrer com as órbitas, que são as órbitas periódicas e as órbitas densas. Então agora a gente vai aprender um pouquinho do que é isso. Eu escolhi a rotação do círculo para a gente exemplificar essa situação. Então, aqui nesse caso, né, que a gente está bem específico, eu vou, como eu disse antes, né, o meu x ele ia ser R ou ia ser o S1. Nesse caso agora ele vai ser o meu S1. Então, dado um alfa, né, um alfa real, eu vou definir a rotação de ângulo alfa como uma aplicação justamente dada como R alfa, que sai do círculo no ciclo. E aí eu pego um ângulo EIθ, né? Então pego um elemento do meu círculo, vai ser um elemento da forma EIθ, e eu faço o quê? Eu faço uma rotação justamente de ângulo alfa nesse ponto. O que significa, né, em termos da minha exponencial? Significa eu somar aqui um alfa-i no meu ângulo, né? Então, se eu tenho aqui, como que é a representação de uma rotação? Eu tenho aqui o meu círculo S1, peguei um ponto qualquer, EIθ0. O que significa o EIθ0? Significa que θ0, né, é o ângulo, né, que esse ponto faz, né, aqui com o meu eixo positivo, né, o meu eixo x, meu eixo das abscissas positivo. Então, aqui eu tenho o meu ponto inicial. O que eu estou fazendo? Eu estou adicionando um ângulo alfa. Então, eu faço aqui uma rotação de ângulo alfa.
Note aqui que esse alfa, né, ele poderia superar o 2π, né? Então a gente faz sempre esse θ mais alfa módulo 2π, justamente porque como aqui a gente vai estar com a exponencial, como ela é 2π periódica, não vai fazer diferença. Então, a gente põe θ0 mais alfa módulo 2π, né? Ou seja, pega, divide por 2π e pega ali a parte restante. E aí a gente tem justamente o ângulo que a gente está trabalhando. Então, com isso, a gente vai ter. O que é uma órbita de uma rotação? É eu pegar um ponto e ir rodando. Roda um ângulo alfa, roda um ângulo 2 alfa, 3 alfa, 4 alfa e assim por diante, certo? E vou passeando, né? Como eu disse para vocês, nesse caso, o nosso x, nosso espaço de fases, é um círculo. Então, nosso ponto sempre vai ficar lá dentro, né? Ele sempre vai ficar girando ali dentro do meu círculo. Então, claro que a pergunta-chave aqui nesse contexto é dado um ângulo, né, dado um ponto inicial, um ângulo entre 0 e 2π, como é o conjunto dado pela órbita desse ponto através da rotação de ângulo alfa, né? Como a gente pode caracterizar essa órbita? E nesse caso, vão existir dois tipos de órbitas possíveis, só vão ter duas classes de órbitas que essa rotação ela pode apresentar, que são as órbitas periódicas e as órbitas densas. Então, o que acontece, né, quando a gente pensa, vamos pensar ali no ponto fixo, né? Ponto fixo a gente aplica f de x0, né? E a gente recai no mesmo ponto, né? Então a gente aplicou, passou uma unidade de tempo, recaiu nesse mesmo ponto. Um ponto periódico, ele vai funcionar como uma, digamos, generalização do ponto fixo, poderemos dizer assim. Quando a gente pega, né, um ponto x0, a gente vai iterando ele, né? Se uma hora ele voltar para o mesmo ponto que eu partir, eu posso utilizar aquela mesma noção, né, de ir aplicando os outros iterados, e eu vou ver que a minha órbita ela vai ficar girando somente nesses pontos, né? Então a gente tem o que a gente chama de ponto periódico, né? Então é um ponto que ele volta nele mesmo, só que, diferentemente do ponto fixo, que volta na primeira iteração, né, na primeira iterada que a gente faz da nossa f, no caso do ponto periódico, não. Ele vai voltar depois de passada algumas iteradas, certo? Então, o x0, se o x0 ele satisfaz que a enésima iterada dele Fn de x0 é igual a x0 e que a anterior, né, é diferente do x0, né, para que a gente estabeleça algo diferente do ponto fixo, então, para algum n maior do que 1, então esse ponto ele vai ser um ponto periódico da minha função f. E aí, esse número n, né, que eu defino n grandão, como o mínimo de todos os números naturais, de forma que fm de x0 igual a x0 e f a menos 1 de x0 é diferente de x0, como eu sei que satisfaz, eu sei que 1 para 1 satisfaz, eu posso pegar o menor deles, né, como esse é um conjunto limitado inferiormente, né, e está nos naturais, então ele possui mínimo. Esse número nzão, ele vai ser o que a gente chama de período do ponto x0, ou seja, após o número nzão, ele é o menor número natural para o qual, após esse número de iterações, após n iterações, o ponto voltou nele mesmo, certo? E nesse caso, a órbita de f de x0, como eu disse para vocês, ela vai ficar presa entre esses valores, né? Porque eu vou ter aqui meu x0, ele vai para f de x0, vai para f2 de x0, até chegar no f n-1 de x0. A hora que eu aplico o f de novo, ele voltou para onde? Ele voltou para x0. Então ele voltou para cá, fn de x0. Quando eu aplico o f de novo, para onde ele vai? Ele vai para fn mais 1 de x0, que é igual ao quê? A f de x0. Então, ele vai para esse ponto. E aí eu vou ficar rodando entre esses pontos aqui. Então,
qual que é a graça das órbitas periódicas? O que é algo tão importante para elas? Significa que a nossa órbita vai ser finita, ou seja, se a gente pensar em termos de dinâmica, significa que a gente só tem um conjunto finito de situações que esse ponto vai poder se modificar perante a qualquer passagem de tempo. E isso é muito interessante para quando a gente quer prever alguma coisa, porque a gente vai ter um número finito de possibilidades, e não um número infinito, como por exemplo, ou melhor, número infinito não, né? Mas não uma infinidade de possibilidades, como pode ocorrer em uma órbita qualquer, certo? Então, nesse caso, a gente teria, em termos de simplicidade, a órbita periódica, o ponto fixo, e depois as órbitas periódicas. Seriam as órbitas, digamos que mais simples do nosso sistema. Certo? E quanto maior é o número n, maior é o período, mais complexa, né, a sua órbita periódica vai ser. Bom, e agora a gente tem, no outro extremo da complicabilidade aqui das órbitas, a gente tem as órbitas densas, né? Então, se eu tenho que D é a distância denota a distância entre dois pontos aqui, então a gente diz que a órbita de f de x0 ela é densa em x se dados um epsilon positivo e um x pertencente a x qualquer, existe algum n inteiro, de modo que a distância de x a fn de x0 é menor do que epsilon. O que isso significa, gente? A mesma condição de densidade que a gente tem para espaços. Significa que a minha órbita por x0 ela vai visitar quase todo ponto. Significa que, por exemplo, quando eu tenho um ponto x0, essa órbita ela vai passear, ela vai ser próxima de qualquer outro ponto. Então, se eu pego qualquer x arbitrário aqui, peguei um outro x no meu espaço, eu sei que vai existir um epsilon, ou seja, vai existir uma vizinhança desse meu ponto x, de modo que, após um número qualquer de inteiradas, né, um n qualquer, esse meu ponto x0, ele vai estar dentro dessa bola. Claro que ele não vai atingir o ponto x, não é isso. Não é que vai atingir todos os pontos. Mas ele vai ser próximo a todos os pontos, nas iteradas. Alguém levantou a mão, eu acho? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Professor, só uma dúvida que eu tô meio perdido. O senhor está considerando, o senhor está fazendo aquela correspondência, né, para cada ponto do círculo, uma rotação de ângulo alfa, por exemplo? Ou então o senhor está considerando várias rotações distintas? Não, para cada alfa você vai ter uma rotação. Então você vai ter que fixar esse alfa, certo? Esse alfa ele é fixado. Então uma rotação, quando a gente fala de rotações, a gente está rotacionando sempre com o mesmo ângulo. A gente não pode mudar. Se a gente mudar, são outras rotações. Porque, então, nesse caso, dado de uma determinada rotação, todos os pontos ou vão ser cíclicos ou vão ser densos, né? Exatamente, exatamente. Dependendo do seu ângulo inicial, por isso que é o ângulo que define a rotação, dependendo desse ângulo, você vai ter órbitas periódicas, todas elas vão ser órbitas periódicas com o mesmo período, e dependendo desse ângulo, você vai ter que nenhuma órbita é periódica. Ao invés disso, todas as órbitas são densas. Ou seja, todas elas vão satisfazer essa propriedade de visitar moralmente quase todos os pontos do círculo. Então ela vai estar arbitrariamente próxima de qualquer ponto do círculo. Porque eu pensei que você estava usando aquela correspondência, né, do S1 com o grupo, né, de rotação. Yes. O grupo. Tá. Não, na verdade, as propriedades de grupo, elas vêm justamente na hora que você faz as iterações, né? Então, justamente, quando você pega a iteração, né? Por exemplo, θ0, isso vai ser justamente EI θ0 mais N alfa, né? E aí você tem aqui as propriedades aqui do grupo das rotações,
colocada aqui com as potências, certo? Isso sim, mas aqui não, aqui não. Aqui a gente está vendo como conjuntos, certo? Note que aqui, isso é uma coisa importante, a definição, ela não está. Eu estou usando as rotações aqui para definir, para exemplificar essas órbitas, porém essas órbitas não precisam ser colocadas para rotações, certo? Elas são órbitas que podem ocorrer para qualquer sistema dinâmico discreto, certo? Por nada. Não, gente, pode perguntar, tem que perguntar mesmo. Bom, aqui, então, aqui quando a gente está com esse tipo de órbita, aqui, como eu já acabei de discutir com o José, a gente tem dois tipos principais de órbitas, né? Quando a gente está com a rotação. Ou vai ocorrer todo mundo, ali vai ser órbita periódica, ou todo mundo vai ser órbita densa. E aí, como que a gente pode fazer? Bom, o S1, ele não é igual ao R, né? Então a gente não tem ali o plano cartesiano. Mas a gente tem uma maneira muito próxima de analisar o que acontece a dinâmica no círculo. A gente também tem uma maneira de entender como que ela funciona, né? De maneira gráfica. Então, para isso, a gente pode ver o círculo como um intervalo, né? Então, se eu pegar meu círculo, pensa aqui que eu pego meu círculo S1, e o que acontece? Para cada ponto do círculo, né? Ou melhor, para cada ponto do intervalo 0, 2π, certo? Para cada θ aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter um ponto aqui do meu círculo, EI θ. E claro, né, que o EI 0 vai ser igual ao EI... Opa, não era EI 0, EI θ não. Aqui é EI 0 mesmo. Ele vai ser igual ao EI 2π, certo? Justamente pela periodicidade aqui da exponencial. Então, o que acontece? A gente pode enxergar, né? A gente pode enxergar esse círculo da seguinte maneira. A gente pode pegar um intervalo aqui, 0, 2π, ou até aberto aqui no 2π, e a gente identifica, né, o ponto 0 com o ponto 2π. Então é como se a gente pegasse, né? Podem pegar uma linha ali, um pedaço de barbante na casa de vocês, e dar aqui o nome de 0 de 2π. Se vocês juntarem, né, esses lados desse barbante, vocês vão obter um círculo. E aí, para cada ponto desse barbante, a gente sabe exatamente onde que o ponto está no círculo, de acordo com o ângulo, né? Esse ponto vai definir o ângulo, e aí você vai saber onde está o círculo. Então a gente tem essa identificação. E aí, qual que é o lado bom dessa identificação, gente? Bom, se eu colocasse aqui um S1 por um S1, ia aparecer ia aparecer um tório, né? E ia ficar um pouco mais complicado da gente descrever esse tório aí bidimensional e descrever as órbitas dentro dele. Mas quando a gente faz assim, a gente transforma, né? A gente meio que abre esse tório. Não sei se vocês já viram, mas essa é uma das maneiras de construir um tório. Você pode construir com uma folha de papel. Você pode pegar aqui uma folha de papel, colar esse lado, né? Identificar esse lado com esse, e depois colar esse lado com esse, né? Então, aí você cola esses dois primeiro, aí você vai obter uma espécie de cilindro, e depois você vai colar esses dois círculos, né? E aí você vai obter um lindo tório ali que você pode deixar exposto aí na sua casa. Mas aqui a gente tem justamente esse tipo de situação, só que é o tório aberto. Então aqui, que seria justamente o produto de S1 por S1, que é onde a curva, né, iria morar, a curva da rotação, onde os meus pontos vão morar. Então, o que eu faço aqui? Eu começo, aqui abri o meu tório, 0 a 2π, 0 a 2π. Então, aqui é o meu tório de início, aqui é o meu tório de chegada. Então, o que eu vou fazer? Eu pego meu ângulo θ0, certo? E aplico o meu R, certo? Então, eu aplico o meu R. Nesse caso, o que eu tenho aqui? Eu tenho justamente a função EI aplicado em θ mais alfa. Então, aplicar essa rotação significa justamente você identificar, né,
o que que acontece depois que você abriu, né? Você tem essa reta de ângulo alfa, passando por θ0. Você vem aqui com esse ângulo alfa, e essa reta vai, em algum momento, ela vai interseccionar lá em cima. Quando ela interseccionou lá em cima, você vai ter o ponto aqui embaixo, certo? Você vai ter este ponto aqui embaixo, justamente porque, lembra que a gente colou esse pedaço com esse? Então, esse carinha saiu daqui e ele tem que continuar aqui. Então, esses pontos aqui dão justamente as retas, né? Dão justamente os pontos das minhas iterações através de um ponto. Então, o que significaria a minha órbita ser periódica, né? Significaria, por exemplo, aqui se eu pego um ângulo alfa igual a π, o que que significaria? Imagina que eu pegue aqui o número 0, certo? Então, alfa igual a π, o que que vai me dizer? Vai me dizer que a hora que eu vim com esse ponto, né? Eu fiz a minha rotação, ele vai mandar o 0 no número π, né? Ele vai mandar justamente no ângulo π, que é a translação de ângulo que eu estou fazendo. Então, de 0 vai para π, e depois de π vai para 2π. O que que significa? Significa que aqui eu vim com essa órbita aqui, vim com esse ponto aqui, bati aqui no π, depois bati aqui de novo no 2π. Lembra que o 2π está identificado com o 0. Então, isso representa o quê? Se eu pensar em termos do toro, significa que, vamos ver se eu consigo desenhar isso direito. Não vou conseguir, provavelmente, mas eu vou tentar. Significa que a gente está fazendo um rebatimento duas vezes, aqui no 0, aqui no π, e depois veio no 2π. Então a gente forma essa curva fechada. Então a gente vê que a gente volta no mesmo lugar. Se eu continuo aplicando, eu vou sempre estar alternando entre esses dois pontos, entre 0 e entre o π, certo? E a mesma coisa ocorre para os outros ângulos. Por quê? Porque eu vou estar simplesmente transladando esse comportamento. Porque a minha reta, lembra que ela tem a mesma inclinação. Para ela fazer esse ângulo aqui, para ela fazer essa rotação, eu tenho sempre a mesma inclinação de reta. Então, nesse caso aqui, eu vou sempre passeando com a mesma inclinação, só vou mudando ali onde ela vai ser cortada, mas aqui, se ela for cortada nesse lado aqui, ela vai aparecer aqui, e ótimo, veio para cá, voltou no ponto. Então, nesse caso, todas as minhas órbitas, elas vão ser 2 periódicas, ou seja, apliquei uma vez, não voltou no mesmo ponto, mas quando eu aplico 2 vezes, volta no mesmo ponto. O que acontece se eu tenho alfa igual a raiz de 2π? Nesse caso, infelizmente, não vai ocorrer a mesma situação aqui. Nesse caso, dada pela minha angulação que eu vou ter nessa minha reta, eu vou ter que ela nunca vai voltar no mesmo ponto. Ela sempre vai voltar aqui próximo, mas ela nunca volta no mesmo ponto. Então, ela vai passeando por basicamente todo esse toro, né? Ela seria uma representação de uma órbita densa, ou seja, ela vai visitar quase todos os pontos desse toro. E quase todos os pontos entendam que essa órbita ela vai estar arbitrariamente próxima de qualquer ponto do toro. Ou seja, qualquer lugar, eu não vou conseguir preencher o toro, vai sempre ser linhas assim, não vou conseguir preencher, mas dado qualquer ponto do toro, eu vou conseguir aqui achar alguém que está ali perto, certo? Essa é a ideia de quando a gente tem uma rotação com um ângulo aqui, de modo que o alfa sobre π, ele vai ser, ou melhor, 2π, ele vai ser de acordo com um número racional ou um número irracional. Então, o ângulo, né, a característica do ângulo é o que define, né, no caso das rotações, o tipo de órbita que a gente tem. Então, nesse caso, um dos teoremas aqui que eu quero enunciar para vocês é que se alfa
Oscar, eu já vou terminar aqui, já vi que meu tempo está acabando, só vou terminar esse exemplo e aí a gente continua amanhã. Então, esse teorema que a gente consegue descrever, né, o comportamento dessas órbitas, nesse teorema. Se eu tenho aqui que o alfa sobre o meu 2π, ele vai ser igual a um número racional, né? Então ele pode ser escrito como P sobre Q, na forma irredutível, né? Na forma de fração irredutível. Então, nesse caso, todas as órbitas de R-alfa vão ser periódicas e, mais ainda, elas vão ter o mesmo período. Quem é o período vai ser o número que aparece no meu denominador dessa fração irredutível, que é o número Q, certo? Agora, se eu tenho que a hora que eu divido meu ângulo por 2π, esse número não é racional, então eu vou ter que a minha órbita ela é densa em S1, certo? Para qualquer x0 pertencente a S1. Bom, demonstrar essa afirmação aqui não é das mais simples. Tem maneiras de se fazer, eu posso até indicar ali, depois eu vou deixar com o Oscar algumas referências, são muito boas para vocês verem esse tipo de informação. Porém, aqui a gente não vai... O objetivo aqui do minicurso é mais introduzir aqui os conceitos e resultados básicos para vocês, então não vou entrar no mérito da demonstração. Porém, para esse primeiro caso aqui, gente, não é tão difícil da gente entender por que isso ocorre. E, basicamente, a gente pode entender através da forma como a gente aplica as rotações. Então, se alfa, vamos imaginar que alfa sobre 2π é igual a P sobre Q, isso significa o quê? Significa que alfa é igual a P sobre Q vezes 2π, certo? E nesse caso, se eu pego qualquer ponto x0, né, eu quero mostrar que ele é um ponto periódico de período Q. O x0, se ele está em S1, ele pode ser escrito como um EI de θ0, né? E esse θ0, ele está entre 0 e 2π. O que acontece na hora que eu calculo a qésima iterada do meu ponto x pela R-alfa? Como eu disse para vocês, né, sempre que a gente tem aqui, o que é R-alfa de x0? É E e θ0 mais alfa, né? Então, quando eu aplico R-alfa de novo, isso vai ser R-alfa desse ponto aqui, que é justamente EI θ0 mais alfa, que é EI θ0 mais 2α. De forma indutiva, e isso daqui, claro, é o R-alfa 2x0. Então, de maneira indutiva, né, a gente tem que o R-alfa avaliado no Q, ou melhor, a qésima iterada do R-alfa avaliado em x0, isso vai ser justamente EI θ0 mais Q vezes o alfa, né, vezes o meu alfa. Mas quem é o meu alfa? Meu alfa é P sobre Q vezes 2π. Então, esse Q vai se cancelar, certo? E aí eu vou ter E exponencial de I θ0 mais P2π. Só que aqui eu tenho o quê? P, claro que ele é um número inteiro, né? Então eu tenho um múltiplo de 2π aqui. Como a minha exponencial é periódica, né? Então, claro que esse ponto é exatamente o ponto EI θ0. Quem que é o ponto EI θ0? É o ponto x0. Então, após aplicar Q vezes a aplicação R-alfa, o meu ponto voltou para o x0, certo? E aqui, claro, gente, quando a gente prova isso, a gente vê que o ponto ele vai ser periódico. Mas para ver que ele é de período Q, a gente tem que mostrar, a gente tem que verificar que o anterior ele não foi igual, né? Ele não pode ser igual, porque poderia ser que a gente estivesse caracterizando um ponto fixo, né? Porque se eu tiver um ponto fixo de uma função, fx igual a x, todas as outras iteradas dela também vão ser iguais a x, né? Então, poderia ser um ponto fixo e eu só não estivesse identificando ele. Então, para que seja de período Q-1, eu tenho que garantir aqui que o anterior ele não é igual ao mesmo ponto. Mas quando eu aplico R-alfa a Q-1 de x0, né? Isso é o quê? É exponencial de I, θ0, mais Q a menos 1, P sobre Q, vezes 2π, né? A mesma coisa que eu fiz aqui. Então, se eu imponho, né? Se eu imponho que esse número vai ser exatamente o x0, né? Que seria o que eu não quero chegar no absurdo.
Se eu imponho que ele é o próprio x0, significa o quê? Significaria que esses ângulos, eles diferem por 2π, né, por um múltiplo inteiro. Então, nesse caso, significaria que o Q, ou melhor, θ0, mais Q a menos 1, P, Q, 2π, menos θ0, ele seria aqui um múltiplo de 2π, né? Seria um K2π, digamos assim. Então, esse θ0 se vai, e ali eu vou ter aqui que esse 2π se cancela com esse, e eu teria aqui que a menos 1 vezes P sobre Q, ele é um número inteiro, né? Se ele é um número inteiro, então ele é um R, um número inteiro R, digamos. E aí eu teria que P sobre Q é igual a R sobre Q menos 1. Qual que é o problema daqui? Eu estou reescrevendo essa fração como uma outra fração em que o denominador ele é menor do que o Q. Isso seria um absurdo com o fato de eu ter considerado aqui essa fração na forma irredutível, né? Significa aqui que eu poderia reduzir mais ela ainda e eu não o fiz. Então, nesse caso, a gente tem um absurdo por conta de P sobre Q é irredutível. Se é um absurdo, então, essa imposição que eu coloquei não pode ser verdadeira. Logo, R alfa aplicado Q menos 1 vezes em x0 é diferente de x0. E, portanto, x0, desculpa, x0 é, de fato, um ponto, né, periódico com período Q, certo? Bom, então, nesse contexto, né, a gente consegue aqui uma, não vou chamar de demonstração, porque não está bem escrita, mas a gente consegue um esboço da demonstração desse resultado. E esse resultado aqui, ele é um pouquinho mais complexo de se entender, mas basicamente aqui a gente pode ver, né, que nenhuma das órbitas vai ser periódicas, justamente por conta daqui, né? A gente nunca vai conseguir escrever esse número aqui como um múltiplo inteiro de 2π, né? Justamente porque a gente vai ter aqui sempre um número que ao final vai sair um número irracional, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. Um pouquinho mais complexo do que isso, mas a gente não vai entrar nesses detalhes por aqui. Bom, eu vou encerrar a aula do dia de hoje para o Oscar não brigar comigo. Não, eu estou aqui. Assim. E aí a gente continua amanhã com mais. Bora até meia-noite, bora até meia-noite. Nossa, calma aí. Tô brincando. Então, tá? A gente se vê amanhã, então, nesse mesmo horário, tá, pessoal? Certo. Boa noite para vocês e a gente continua amanhã no nosso segundo dia do workshop, tá? Octavio, eu vou te pedir para você me compartilhar aquele PDF, tá? A gente vai colocar lá no site. Esse daqui que eu tô compartilhando? Uhum. Ah, ótimo. Depois, se você quiser, eu posso te encaminhar algumas referências também que talvez você possa disponibilizar. Eu não sei muito bem se pode ser disponibilizado esse tipo de informação. Mas me manda e eu verifico, tá? Preocupa com isso. Certo.